Boa noite a todos. Estamos chegando para a nossa live, nossa reunião de oração de quarta-feira. Estou entrando um pouquinho mais cedo, mas isso é só para que você se organize junto com sua família, para que você avise os irmãos, os amigos que possam participar desse nosso culto de oração online. Então aproveite aí para pegar a sua Bíblia, aproveite aí para se reunir com a família e aproveite para avisar, quem sabe convidar um amigo, alguém que está passando um momento difícil, alguém que de fato precisa saber que Cristo é a esperança. Então, vão aí convidando e às 20 horas em ponto nós daremos início à nossa reunião de oração. Já temos irmãos chegando aí para a reunião. Muito bem, irmão Estevão, irmã Idália, boa noite. Irmã Maria Helena chegando também. E assim o nosso grupo vai aumentando. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E que bênção, numa situação como essa, a irmã Mércia, olá. Uma situação como essa, nós podemos nos unir em oração. Sem sombra de dúvida, teremos aqui um tempo de bênção, um tempo especial, um tempo de agradecer a Deus em primeiro lugar, adorar o Santo e Eterno Deus e também intercedermos juntos pela necessidade da obra do Senhor e dos irmãos. Irmão José Luiz, boa noite. Temos mais um minutinho aí para dar início à nossa reunião. Dá tempo de chamar mais alguém aí para participar desse momento tão importante. Mais um minutinho e daremos início à reunião de oração nesta noite. Irmã Marlene Ferreira, irmã Francisca, boa noite, Deus abençoe a todas e todos. Amém, irmão Estevão, Deus o abençoe também. Muito bem, meus irmãos, pelo menos aqui no meu relógio já são 20 horas em ponto. E nós queremos iniciar esse culto online pontualmente para que tenhamos aqui o tempo adequado para fazermos o que temos que fazer aqui. Como já dizia aqui, um louvor dos vencedores por Cristo, com base no Salmo, render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Já parou para pensar nisto? Estamos reunidos agora, neste horário, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não há absolutamente nada que possa impedir que as misericórdias, que as bênçãos do Senhor possa chegar até nós. Então nós já temos aqui um motivo maior para louvar a Deus nesta noite, para render graças. Sempre às quartas-feiras, inicialmente, nós temos esse tempo de agradecer as bênçãos, um tempo para adorar ao Senhor. E temos lembrado que isso deve fazer parte das nossas orações. A oração do servo fiel deve envolver, em primeiro lugar, honrar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus e agradecer pelas bênçãos recebidas de suas mãos. Eu quero já iniciar aqui esse momento com uma palavra de oração, mas em seguida nós vamos ainda agradecer a Deus,
por bênçãos que Ele tem derramado sobre nós e sobre o seu povo. Mas vamos rogar a direção do Senhor para este momento, que aqueles que estão ainda por entrar aqui nesta live, que eles consigam acessar o quanto antes. Temos irmãos que têm tido alguma dificuldade com o sinal de internet, né? Mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso e há de abençoar a todos. Boa noite, Raquel. Boa noite, irmão Israel. Boa noite, irmã Consolação. Muito bem. Vamos ter uma oração inicial agora. Querido Deus, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, louvamos, exaltamos o Teu santo nome. E se estamos reunidos aqui neste momento, nesta noite, só podemos render graças a Ti, porque o Senhor enviou o Seu Filho, Jesus, para nos salvar. A Tua graça salvadora nos alcançou e o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos selou, nos dando a garantia de sermos filhos Teus. E através, ó Pai, do Teu Espírito, nós podemos ter comunhão com o Senhor. Como é maravilhoso estarmos reunidos aqui, Senhor. Apesar de nossas distâncias aqui físicas, estamos, ó Pai, unidos no mesmo Espírito. E de fato é isso que tem acontecido todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós intercedemos, todas as vezes que nós lembramos de um irmão ou de um missionário em um campo missionário distante de nós. Quando nós oramos, nós estamos, na verdade, bem perto destes também, ó Pai. Então nós queremos rogar a Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas, mais uma vez, e que nos abençoe, ó Pai, nesse tempo de culto, nesse tempo de adoração, nesse tempo de oração. Fale aos nossos corações, eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Boa noite. Irmão Manuel Braga também entrou, maravilha, né? Os irmãos estão chegando aí aos poucos, mas o importante é nós estarmos unidos. Eu quero dizer uma coisa, eu sei que tem muitos irmãos que estão sendo aí assíduos, né? Tem até alguns irmãos que falaram comigo: pastor, eu entrei lá no devocional, mas foi rápido demais, e estavam imaginando que os devocionais seriam através de lives, ao vivo. Não é. Os devocionais eu tenho guardado e nós estamos aí postando posteriormente, mas a cada dia nós temos um devocional, um texto bíblico, um desafio para você, para a sua vida pessoal e também para que você seja uma bênção para a igreja local, né? Mas eu sei que tem alguns irmãos que estão assíduos mesmo aí, nos cultos online, a cada momento estão entrando, estão participando, e eu estava pensando nisso hoje. Por mais que seja uma etapa difícil, né? Alguns irmãos estavam aí compartilhando, pelo que eu me lembro, a irmã Idália no Facebook falou que estava muito difícil essa distância dos irmãos. A irmã Consolação falou sobre isso, o irmão Wagner também, passando pela igreja hoje para resolver algumas coisas. Ele viu a igreja vazia e não há como você não se comover, né? De olhar aquele local, a casa de adoração, e os irmãos não têm ideia o que é estar ali com a equipe nos domingos, transmitindo ali, mas a igreja vazia. Mas a nossa alegria é que de alguma maneira nós estamos chegando até cada um de vocês. Então nós rogamos que, de fato, os irmãos permaneçam firmes, e eu creio que todos quantos estão firmes neste momento, participando, os devocionais, as lives, vão voltar, como diz aí o ditado popular, com a corda toda. Vão voltar com ânimo redobrado. Sabe por quê? Vocês estão mantendo a chama acesa. Vocês estão perto, né? Aquele dizer antigo, uma brasa perto de outra brasa vai manter o quê? O fogo aceso. E nós precisamos de fato fazer isso. Boa noite, irmã Érica. Olha, lá na Zona Norte, também nos acompanhando aqui. Amém. Então permaneçam firmes. Não é ainda a palavra de reflexão, mas eu quero ler aqui o Salmo 118, versículos de número 1 a 7, que fala a respeito desta importância de render graças ao Senhor, essa importância de louvarmos ao Senhor. E eu achei interessante que, lendo essa passagem, eu vi que pelo menos o versículo número 5, ele vai de encontro à passagem que eu vou trazer aqui na reflexão desta noite. Mas veja que o Salmo 118, versículos de número 1 a 7.
diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei ao Senhor na angústia. Preste atenção nesse versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou de um lugar e me tirou para um lugar largo. Esse versículo ele tem uma grande ligação com o versículo que eu vou ler daqui a pouco na reflexão de hoje. Vou repetir, versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer um homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Uma palavra maravilhosa neste Salmo 118. A grande ênfase aqui está no louvor, está também nas motivações do louvor do salmista. Ele diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E aqui há duas coisas que eu posso destacar neste momento. No versículo 5, que eu enfatizei, ele invocou na angústia e o Senhor levou ele para um lugar largo. Sabe o que é isso? É o que eu vou repetir daqui a pouco. A angústia coloca a pessoa em aperto, aperto de coração, aperto de alma. E a expressão aqui é que o Senhor ele trouxe o alívio ao coração do salmista. E outra coisa importante a ser destacada, versículo 7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Olha só que coisa maravilhosa. Eu tenho dito, quando eu menciono a respeito dos dons e dos talentos, que quando nós servimos a Deus com os nossos dons, nós estamos abençoando o corpo. Isso é bíblico, está no livro de Efésios, e são as orientações que o Senhor traz para nós como igreja. Agora veja, aqui ele está dizendo, o salmista, que o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Você consegue enxergar o Senhor através daqueles que vêm em seu socorro? Ou você consegue perceber que quando você socorre alguém, o Senhor está agindo através de você e é uma ser uma bênção na vida do próximo? De fato, nós precisamos ter essa compreensão. Quando nós olhamos para essa amplitude, para essa maravilha, essa grandiosidade do nosso Deus, nós só podemos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ter mais um momento de oração, adorando a Deus, apresentando a nossa gratidão ao Senhor. Podemos agradecer a Deus por este culto online e por todos os outros que já aconteceram, porque Deus providenciou para nós uma situação toda especial para que nós pudéssemos estar juntos, mas antes de estarmos juntos, estarmos também unidos no Senhor. Então nós precisamos louvar a Deus por isso, agradecer a Ele pelo culto online. Eu quero agradecer junto com você pela equipe do culto online, que tem se desdobrado nesses dias aí, trabalhado incansavelmente. Os ministérios não têm esta possibilidade de estarem na igreja local, né? Então praticamente quem está ali, às vezes é um ou dois representantes, né? Normalmente dois representantes aí do culto online, equipe de maneira maravilhosa, de maneira soberana. Vamos também agradecer pela cirurgia bem-sucedida do pastor Josué. Pastor Josué, ele passou por uma cirurgia, estávamos orando e nós louvamos a Deus, porque de fato a cirurgia foi bem-sucedida, há uma possibilidade de alta entre quinta e sexta-feira. Então vamos unir em oração e aí na sua casa, onde você se encontra, que você possa também orar, né? Se unir em oração com confiança e Deus há de abençoar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, nós rendemos graças a Ti porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que tem dado a cada um de nós as suas mais ricas e grandiosas bênçãos. Como é maravilhoso confiar no Senhor. Como diz o Salmo que eu acabei de ler, é maravilhoso, Senhor, nós
entendermos através da Tua palavra que o Senhor está nos abençoando através também da vida dos nossos irmãos, através da vida do nosso próximo, e da mesma maneira o Senhor pode usar a nossa vida para transmitir aos outros o seu grandioso e supremo amor. Eu oro, Senhor, agradecendo pela maravilha, pelo resultado maravilhoso que foi a cirurgia do pastor Josué. Continue abençoando o teu servo na plena recuperação e oramos, ó Pai, também agradecidos por este culto online, pelos cultos que nós já realizamos, Senhor, e pela equipe que tem trabalhado, tem se desdobrado, ó Pai, para fazer essa transmissão com êxito, da melhor maneira. Apesar das dificuldades que nós temos enfrentado, sabemos que de alguma maneira a Tua palavra tem chegado nos lares, tem chegado até os nossos irmãos, e nós queremos, ó Pai, louvar a Ti por isso. Nós queremos, Senhor, adorá-lo, porque só Tu és santo, porque só Tu és poderoso. Queremos exaltar e glorificar o Teu nome, porque a Sua bondade, a Sua fidelidade nos alcançou, nos trazendo a grande salvação em Cristo Jesus, e tem alcançado a cada um de nós, a cada dia e a cada momento. Pai, que tenhamos sempre esse coração grato, e ainda eu quero louvar a Ti e agradecer-te, ó Pai, porque mesmo no meio de uma pandemia, mesmo na impossibilidade de estar junto com a igreja, no prédio local, nós temos motivos para agradecer. A saúde, o ar que nós respiramos, que aponta que a realidade que nós temos vida, e mesmo, ó Pai, também por esta pandemia, esse problema crescente, o Senhor tem cuidado de nós. Então nós queremos dizer que Tu és um Deus maravilhoso. Nós rogamos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma oração de adoração, de gratidão, é algo importante em nossas vidas. Se nós chegarmos diante do Senhor apenas com pedido, nós vamos demonstrar ao Senhor que estamos sendo ingratos. Mas sempre temos motivos de louvor, de agradecimento, e se nós anotarmos, como eu falei na semana passada, nós, de acordo com aquele hino do cantor cristão, conta as bênçãos, conta quantas são. Se nós contarmos as bênçãos, nós vamos ver que, olha, é impossível contar, enumerar todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, nós queremos também apresentar alguns pedidos. E, na verdade, até no domingo mesmo, a irmã Dalice, ela já estava colocando o pedido, e nós oramos lá no momento da oração intercessória. O pedido é pela irmã, da irmã Dalice, a Rosa. Ela está fazendo um tratamento, né? Ela passou aí por uns exames que apontaram a necessidade de um tratamento especial. Então nós vamos continuar orando, né? Rogando a graça de Deus sobre a vida da Rosa, irmã da irmã Dalice, e orando também pela salvação da Rosa. Continuemos orando também pela pequena Rafaela, que está lá no Hospital das Clínicas, em tratamento. Vamos continuar orando também por irmãos da nossa igreja, como a irmã Salustiana, que chegou aí para o hospital, está aí no tratamento. Que Deus continue abençoando a vida dela. E já uno aqui nesse pedido também a lembrança de todos os irmãos da nossa igreja. Risco por saúde ou por idade. Lembrar aí, já podemos começar pelos nossos diáconos vitalícios. Irmão Florisvaldo Bom Jardim, né, o cuidado da família, está lá com a irmã Dalva. Que Deus esteja aí cuidando a vida do irmão, acima dos seus 90 anos. Irmão Manuel Soares, irmão João Alves, a irmã Cida, a irmã Arlete, né, esses irmãos aí, idosos da igreja, os nossos anciãos. Vamos lembrar com bastante carinho, principalmente para que Deus esteja fortalecendo o coração deles. Está ali em casa, sem poder sair, locomover. Eu sei que muitos desses irmãos que têm a condição, eles gostam de sair, dar uma passeadinha, e aí vai distraindo um pouco mais a cabeça. E agora, imagina, se para você está difícil ficar em casa, imagina para esses irmãos. Mas eles estão aí conscientes da necessidade do momento, e vamos orar por eles. Também há um pedido aqui da irmã Maria Lúcia,
o tratamento de saúde que ela está fazendo. A irmã Zildete também é um pedido pela saúde dela, vamos orar. Orar também pela família da irmã Carol, ela está postando aí, né? Orar pela família e pela nação. A irmã Idália também pede pela saúde dela. Vamos lembrar em oração. Os pedidos estão entrando. Como eu tenho dito, nem sempre vamos conseguir ler todos os pedidos, mas depois eu estou olhando lá os pedidos e estou lembrando. Me lembro que no domingo o irmão Wagner pediu oração pelo tio dele, que estava internado. Vamos lembrar em oração também nesse momento. A irmã Vanessa, a saúde dela, tem um retorno programado para o trabalho dia 6, mas ela tem aí o problema de saúde, o tratamento. Vamos orar para que Deus abençoe. Se eu não me engano, a irmã Maria Lúcia que pede oração pelos irmãos da igreja que trabalham na área de enfermagem. E aproveito aqui para colocar um pedido da irmã Eliette. A irmã Eliette hoje me mandou uma mensagem para orar por uma familiar dela, lá de Ribeirão Preto. É uma enfermeira, e esta enfermeira ela está entubada devido ao Covid-19. Então ela pede orações pela vida desta parente, que, como ela colocou, ela tem trabalhado arduamente e agora está com esse quadro de saúde complicado, né? Então vamos orar para que Deus esteja abençoando aí, ok? Eu creio que a irmã Vanessa está aí no online, aí também ela vai poder aí responder algumas questões. Acho que estão pedindo aí o link, irmã. Alguém está pedindo o link, se a irmã puder postar aí. Eu agradeço o irmão José Luiz, alguém da equipe online. Mas eu quero, neste momento aqui, apresentar esses pedidos e também os seus pedidos, você que chegou aí para participar junto conosco. Citamos aqui vários nomes, desde a pequena Rafaela, no Hospital das Clínicas, até irmãos idosos, né? Então vamos orar ao Deus poderoso que nós confiamos, um Deus que é sempre presente, como diz a sua palavra, é um Deus que é socorro bem presente na angústia. Vamos orar, una-se a mim nesta oração. Santo eterno Deus, mais uma vez eu quero, ó Pai, me colocar diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo que eu estou diante de ti através do favor que vem do Senhor. Obra divina, Pai. A graça que nos salvou, a graça maravilhosa, e através, ó Pai, desta salvação em Cristo Jesus, o Teu Espírito nos orienta, ó Pai, na oração. Diz a Tua palavra que nós não sabemos como pedir, mas diz que o Teu Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos agora, ó Pai, necessidades a serem apresentadas diante do Senhor. E estamos apresentando essas necessidades, não é porque o Senhor não conhece, mas porque sabemos, ó Pai, quão precioso é essa comunhão nossa com o Senhor. Colocar diante de Ti as nossas necessidades, abrir os nossos corações e orar também, ó Pai, em favor dos nossos irmãos. Apresentei agora uma lista grande, mas uma lista ainda incompleta, Senhor. Agora mesmo, neste momento de intercessão, me vem à mente, ó Pai, a necessidade da Tua obra, dos missionários, esses missionários que se deslocaram da Missão Novas Tribos, saindo das tribos, saindo do campo de atuação, por orientação, Senhor, devido a esse Covid-19, para que não corram risco, Senhor, de precisar um socorro médico e não ter aí um voo, uma possibilidade de chegar em um lugar onde eles possam receber o cuidado necessário. E como nós temos orado, ó Pai, pela vida desses missionários, pela vida deles, orando, Senhor, porque alguns tinham acabado de chegar no seu campo de atuação e deixaram para trás tudo, as suas compras, as suas coisas, e saíram apressadamente. E queremos orar também pelos irmãos convertidos que ficaram nesses campos missionários, nas tribos, que eles permaneçam firmes, Senhor, na Tua palavra, através da oração, da comunhão, e que logo que passar esta pandemia, quando esses missionários voltarem, retornarem aos seus campos, que possam encontrar um povo firme e ativo no Senhor.
Oro pela vida do pastor Vanderlei, irmã Dilma, saúde, continue abençoando a vida, ó Pai, deste casal, no seu tratamento. Agora a expectativa de passar essa situação, pelo menos inicial, dos cuidados que foram apresentados referentes ao Covid-19. E quem sabe, ó Pai, até o dia 6, após o dia 6, eles consigam, ó Pai, milagrosamente uma autorização do convênio para que ele possa dar sequência, Senhor, no tratamento necessário. Oro pela obra missionária, levante mais obreiros para a tua seara e que teu povo mantenha a chama acesa, ó Pai, de orar, de interceder e de contribuir com a tua obra. Eu oro, Senhor, também neste momento por esta lista de oração, por esses nomes que se encontram aqui. Maria Lúcia, pedindo pela saúde dela, pelo tratamento. Oro pelo tratamento da Rosa, irmã da irmã da Alice. E também, ó Pai, principalmente pela conversão, pela salvação em Cristo Jesus, pela irmã Vanessa também, o tratamento que ela tem feito. Ó Pai, são pessoas, são irmãos que têm depositado a confiança em Ti. Então, Senhor, rogamos que venha abençoar a cada um. Eu oro pelos idosos da nossa igreja, representados aí, ó Pai, pelo irmão Floresvaldo Bom Jardim, pelo Manuel Soares, pelo João Alves, irmã Cida, irmã Arlete. Que o Senhor abençoe, Senhor, esse teu povo, Senhor. Fortaleça, ajude nesse tempo difícil de ficar em casa. E não apenas para este, Senhor, mas para cada irmão da igreja local. Que consigamos, ó Pai, colocar o foco nas coisas certas. Aprender mais de Ti, da Tua palavra, aperfeiçoar, talvez fazendo um curso na área profissional de atuação. Eu rogo, Senhor, que o Senhor abençoe o Teu povo e aqueles que estão aflitos, ansiosos, angustiados, que lancem sobre Ti, ó Pai, com a plena confiança que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós. Oro mais uma vez pela vida da pequena Rafaela, no hospital, no tratamento. Continue dando a direção aos médicos para apresentar o melhor tratamento para ela. Oro pela vida da irmã Zildete, a sua saúde, sua família. Oro também, Senhor, pela irmã Alice e sua família, Carol, a irmã Idália. E cada pedido, ó Pai, compartilhado nesta noite, com pedidos compartilhados no domingo também. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor conhece, o Senhor tem sustentado o teu povo e que a cada dia possamos ver a tua mão maravilhosa, Pai, livrando-nos do mal, nos sustentando no meio das tribulações e dos momentos de perigo, ó Pai, que possamos realmente perceber que o Senhor é um Deus presente. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós precisamos também compartilhar a palavra do Senhor. Temos feito isto a cada quarta-feira, temos louvado, adorado, exaltado o nome do nosso Pai eterno. E além disso, nós temos também apresentado os nossos pedidos, as nossas necessidades, e temos esse tempo para meditar na palavra de Deus. E eu tenho me preocupado aqui em trazer uma palavra que o ajude, que ajude você que está preocupado, você que está ansioso, você que está enfrentando esses dias difíceis, que você possa de fato voltar-se para a palavra de Deus e depositar em Cristo a plena confiança. Que você possa de fato olhar para Jesus, que você possa de fato reconhecer que esse Deus que nós temos é um Deus com um D maiúsculo, é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é um Deus sustentador. Assim como eu acabei de orar, mesmo que muitas vezes o Senhor não evite que nós entremos numa tempestade, Ele vai estar conosco na tempestade, nos sustentando e nos fortalecendo. E isso é algo muito importante. Na semana passada, quarta-feira passada, eu meditei com os irmãos no Salmo capítulo 3. E hoje eu quero meditar no Salmo capítulo de número 4. Você que tem a sua Bíblia, peço que abra a sua Bíblia no Salmo capítulo 4. E eu quero fazer a leitura dos 8 versículos. Em seguida, nós vamos aqui meditar um pouquinho nessas palavras de Davi, que tem muito a nos ensinar neste salmo, como ensinou no salmo anterior, e eu espero que
você de fato possa finalizar esse dia aqui confiando plenamente no poder de Deus. Se você está abatido, triste, angustiado, ansioso, que esse salmo venha trazer um verdadeiro vigor para a sua alma. Então, o Salmo capítulo 4, eu vou ler aqui os versículos. Você que tem a sua Bíblia, pode acompanhar em sua Bíblia aí no seu lar, onde você se encontrar neste momento. Salmos capítulo 4, vale lembrar que Davi aqui está orando no meio de uma de suas angústias. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Que o Senhor abençoe nesta meditação da sua santa palavra. Que o Espírito de Deus nos ilumine na plena compreensão e aplicação da sua palavra aos nossos corações. Muito bem, meus irmãos. Temos um salmo maravilhoso aqui. É um salmo escrito por Davi em um momento de angústia. Em um momento em que ele enfrentou uma das tantas angústias de sua vida. Você já enfrentou uma angústia, uma situação difícil? Você está passando, de fato, por um momento difícil? Será que este salmo reflete um pouco da sua vida? Será que esse salmo reflete a sua vida neste momento? Ou será que reflete a sua vida em um momento anterior? Todos nós já enfrentamos algum tipo de angústia. E algo que nós precisamos observar aqui neste salmo, nas palavras aqui do salmista, é que ele está de fato orando ao Senhor. Assim como nós fizemos até aqui, tivemos tempo de oração, apresentamos a nossa adoração, a nossa gratidão, mas também os pedidos pessoais e os pedidos compartilhados. Eu creio que através desta oração de Davi, desse salmo de Davi, nós podemos aprender com Davi a termos uma oração bem alicerçada. Será que a nossa oração é uma oração bem alicerçada, bem fundamentada? Há muitas pessoas que dizem que oram, há muitas pessoas afirmando que oram constantemente, mas tem sido uma oração bem alicerçada? Na semana passada, falando sobre a situação que envolvia aqui a vida de Davi, nós vimos, era uma perseguição. As pessoas o estavam perseguindo, mas não era simplesmente o próximo, o vizinho, mas o próprio filho se levantou e fez um motim contra ele. Havia perseguição de todos os lados. E aí eu quero aproveitar e lhe fazer uma pergunta. No momento de tribulação, de angústia, talvez até o momento de perseguição, quando você diz, olha, estão me perseguindo, talvez no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, qual é a tua atitude? Pare para pensar e você vai concordar comigo que muitas vezes a nossa decisão em um momento como esse é uma decisão completamente errada. Nós tomamos uma decisão baseada na nossa carne, preocupados porque alguém feriu o nosso ego, o nosso eu, nos magoou, e não buscamos de fato aquilo que vai exaltar o nome de Deus. E isso, de alguma maneira, acaba o quê? Atrapalhando a nossa oração. E aí, quando nós vamos orar, nossa oração não está bem alicerçada, ela não está bem fundamentada. E a oração de Davi
ela começa de maneira maravilhosa. Nós podemos de fato perceber que é uma oração aqui, uma oração bem alicerçada. Ele faz uma oração de fato, uma oração de socorro. Observe aqui o versículo 1 comigo novamente. Você que tem a sua Bíblia aí, olhe comigo novamente para o versículo 1 e veja só o que o salmista ele diz nesse primeiro versículo aqui. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha só, a oração de Davi é uma oração bem fundamentada. Ele começou a oração dele dizendo: ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. A mágoa, a decepção, a ira, o pecado dominando o meu coração vai me fazer orar da maneira errada. Vai me fazer ter o foco só na pessoa que está me atacando ou só em mim que estou ferido. E vai me fazer esquecer o quê? Do poderoso Deus. Então nós vemos que, em primeiro lugar, ele não trata de apresentar aqui o problema dele, mas, em primeiro lugar, a preocupação dele é fazer o quê? A preocupação dele é focar em Deus. E se nós não focarmos em Deus, o nosso Pai eterno, nós vamos ter, de fato, sérias dificuldades em fazer aquilo que venha exaltar o nome de Deus. E nós vamos ter dificuldade de ter uma oração bem fundamentada, bem alicerçada. Alicerçada onde? Em Deus. É claro, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos ajuda, é Ele que intercede por nós, Ele nos ajuda em nossas fraquezas e em nossas orações. E nós precisamos, de fato, desse auxílio do Senhor. Mas eu quero destacar aqui mais uma vez, Davi, ele começa dizendo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Quando tudo estiver muito difícil na sua vida, a nível de relacionamentos, até de perseguições, como Davi enfrentou aqui, lembre-se disso. Lembre-se que você ora e você pode orar a um Deus que é o Deus da sua justiça. Eu gosto de lembrar disso. Em primeiro lugar, para todo filho de Deus, para todo salvo, precisamos lembrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Justificados em Cristo, temos paz com Deus. Ou seja, todo salvo, todo aquele que já creu em Jesus como seu Salvador, foi justificado em Cristo Jesus. Tem esse Deus da justiça ao lado para amparar, para sustentar. Mas nós temos a tendência de querer o quê? Nos justificar, né? Justificar-se a si mesmo. Não, vamos orar com confiança, fazer uma oração bem fundamentada, como a oração de Davi, dizendo: ó Deus da minha justiça. Então, se nós orarmos desta maneira, nós não vamos ter tanto tempo a ser desperdiçado com as nossas angústias. Porque as nossas palavras estão afirmando aqui, palavras bem fundamentadas na palavra de Deus, que o Deus da nossa justiça, Ele é conosco. Mas perceberam que no versículo 1, ele apresenta também a situação dele anterior. Aqui no versículo 1, ele diz: na angústia me deste largueza. Olha só, ele está recordando o momento onde ele enfrentou uma angústia e o Senhor o livrou daquela angústia. Sabe o que significa esta palavra aqui, angústia? Esta palavra angústia aqui, na verdade, o salmista Davi, ele quer descrever uma situação de verdadeiro aperto. Muitas e muitas vezes, envolvido com guerras, lutas, Davi ele se viu em situação de aperto. Um grupo de soldados e o exército inimigo vindo para cima. Mas, entretanto, quando ele recebeu o apoio, digamos, de outra guarnição, aí ele houve o quê? Ele conseguiu a largueza, sair daquele espaço apertado no meio daquela batalha. A palavra expressa isso, a palavra expressa também aquilo que a angústia causa em um coração. O que a angústia causa em um coração? A angústia, ela aperta a garganta, aperta as veias, ela coloca a pessoa em pânico. E quantas pessoas, em uma situação de angústia,
começou a se afligir cada vez mais e acelerou a respiração e dali a pouco já achou que estava tendo um infarto e na verdade não era nada disso. Então nós precisamos analisar esse ponto de vista. O que Davi estava dizendo aqui? Ele está dizendo, quando eu estava em aperto de angústia e aflito, o Senhor me deu largueza, o Senhor me deu a fuga, o Senhor me deu a vitória, o Senhor me deu o alívio. Versículo 1 ele diz, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Está vendo? É uma oração bem distante de ser uma oração egoísta. Lembra que eu falei no início? Quando o nosso foco está em nós, no nosso problema, na nossa dificuldade, em primeiro lugar, Senhor, meu problema, Senhor, estão me afligindo, Senhor, estão me atacando, eu. Agora o salmista não. Em primeiro lugar, ele ora, dirige as palavras ao Deus da minha justiça. Depois, ele recorda os livramentos do Senhor. E aqui ele está dizendo agora na parte final, e ouve a minha oração. Você está aflito, eu volto a dizer, confie no poderoso Deus, medite em textos maravilhosos, há salmos maravilhosos que pode ser uma grande bênção para a sua vida nesse momento difícil. Foque naquilo que o Senhor já fez por você. Comece pela segurança de salvação, e é por isso que eu sempre destaco, é muito importante que o salvo creia que Jesus, ele nos dá salvação, e nós estamos guardados em Cristo Jesus. E como diz Jesus, ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos de Jesus. Isso é algo maravilhoso, isso transmite segurança. Agora, um cristão que tem dúvida da sua salvação é um cristão perdido, é um cristão com os pés na areia e não na rocha que é Jesus. E aí nós precisamos, depois por fim, de fato, apresentar as nossas necessidades ao Deus que pode resolver os nossos problemas. O Salmo, ele começa destacando o quê? A oração de Davi, uma oração bem alicerçada. Precisamos ter uma oração bem alicerçada. Agora eu sei que não é apenas no mundo aí fora, não. No meio do povo de Deus, muitas vezes nós encontramos pessoas que são inconstantes. A Bíblia diz em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Agora, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Será que você está sendo uma pessoa inconstante nesses dias? Levado de uma onda a outra? Espero que não. Mas se é o teu caso, olhe só a palavra aqui nesse salmo para aquelas pessoas, né? Uma resposta para aquelas pessoas que são inconstantes. Diz aqui o versículo 2, o salmista ele não está olhando para ele agora, está olhando para outras pessoas. E creio eu, até pessoas que estavam do lado dele. Vinha a dificuldade, talvez estava como aquele servo, né, de Eliseu, que viu o exército inimigo e ficou apavorado, e ele ora e diz, Senhor, abre os olhos para que ele enxergue que maior são os que estão conosco. Então há muitos cristãos que não enxergam o exército de Deus que está ao nosso lado. Não enxergam o Deus poderoso que está ao nosso lado. Olha o versículo 2, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Na Bíblia temos aí uma palavra, entre parênteses, escrito aqui, selá, entre colchetes. Isso aqui, talvez uma pausa para os instrumentos que iam tocar, uma pausa principalmente para uma reflexão sobre aquilo que acabou de ser dito, escrito, cantado. E nós precisamos fazer isso quando nós lemos a palavra de Deus. Então, ele indaga aos filhos dos homens, aqueles que estão perseguindo, ele está indagando, está levantando essa argumentação para aqueles que são inconstantes. Ele pergunta, até quando vocês vão ficar me atacando? Até quando vocês vão procurar converter a minha glória em infâmia? E aí uma coisa importante, Davi sabia do chamado que ele tinha da parte do Senhor.
Davi sabia dos planos que Deus tinha a executar através da vida dele. E é isso que ele está afirmando aqui. Até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? Muitos homens se levantavam para dizer: não há esperança para ele. Esse é um pobre coitado. Agora olha, até o filho dele o perseguindo. É um homem derrotado. E nós precisamos também, como verdadeiros cristãos, não sermos inconstantes. Não ouvir os ataques que vêm de Satanás atacando a nossa mente, ataques que vêm dos inimigos, das pessoas à nossa volta. Nós precisamos conhecer mais e mais esse Deus poderoso. Versículo 13, ele diz: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar por ele. Olha, lembra o que eu acabei de dizer? Davi sabia que o Senhor era o grande guardador dele, era o grande sustentador. Ou seja, esse versículo aqui é mais do que o apontamento de uma escolha divina por um homem. Na verdade, é a escolha divina em ter comunhão com o homem. E esse Deus grandioso, ele também escolheu você para ter uma comunhão. Ele te buscou, ele te alcançou pela graça salvadora em Cristo Jesus, e ele procura ter uma comunhão íntima contigo a cada momento. Não seja inconstante, não se deixe levar por todo tipo de acusação, argumentação, pensamento. Nós temos dito isso, evite as notícias ruins, evite as notícias que deixam para baixo, procure concentrar-se no Senhor e na palavra do Senhor. E você vai ver como as suas atitudes vão modificar, como as suas decisões vão ser decisões semelhantes à decisão de Davi. Então, nesses dois versículos, aqui 2 e 3, ele apresenta aqui uma resposta para aqueles que são inconstantes e que o estavam atacando. Mas o versículo 4 e 5, ele apresenta uma resposta para aqueles que são temerosos por demais, estão muito temerosos. Como eu falei no início, pessoas estão angustiadas porque estão dominadas por um medo, por um temor, pelo medo de algo que talvez nunca vai chegar até ele. Mas olha o que diz aqui Davi nos versículos número 4 e 5: Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Mais uma vez a palavra selá aqui, uma palavra para meditar de fato. As palavras que ele está trazendo aqui é mais ou menos esta aqui. Olha, vai meditar, e normalmente é isso, todo mundo passa às vezes trabalhando, um dia intenso, e quando ele deita numa cama, no travesseiro, ele começa a refletir naquilo que fez durante o dia. E ali na cama, ele vai perceber que ele tomou algumas decisões erradas ao longo do dia, porque ele não parou para refletir. E ali, naquele momento da cama, ele começa a pensar. E aqui Davi está dizendo exatamente isso. Fale com o seu coração sobre a sua cama e se cale, reflita nos acontecimentos. E versículo 5 diz: Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Você é uma pessoa temorizada? Você está com muito temores nesse medo de perder o trabalho, medo de sair de casa, medo de essa enfermidade te atingir, medo disso, medo daquilo outro? A palavra de Davi é exatamente essa. Ofereça sacrifício de justiça. Confie no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. É a orientação que temos da palavra de Deus. E como diz lá, e não te estribes no teu próprio entendimento. Davi está dizendo isso, confie no Senhor. Então, se a sua situação aqui não é ser, por um lado, uma pessoa que está sempre aí pronta a ser aquela pessoa inconstante, mas ser uma pessoa temerosa demais, lance sobre o Senhor. Confie na palavra daquele que diz: não temas, eu sou contigo. E Deus vai abençoar a sua vida, vai te ajudar a enfrentar as adversidades que estão diante de nós. E versículos 6 e 7. Davi fala sobre o quê?
Versículos 6 e 7, ele traz uma resposta àqueles que vivem a vida a se lastimar. Conhece alguém que vive se lastimando, dizendo, eu não mereço, isso está ruim demais, as coisas não avançam, as coisas não dão certo. É aquele desenho antigo, onde havia lá aquele personagem dizendo, ó dias, ó céus, ó azar. Você vive se lastimando? Olha o que diz versículos 6 e 7. O 6 diz, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Lembra que eu falei? Davi ele não tinha apenas um problema com os inimigos externos. Havia pessoas que estavam ali andando com ele, mas que em algum momento estavam agora já olhando o quadro difícil e dizendo, ih, Davi, a coisa está ruim demais para o nosso lado, a coisa está terrível para o seu lado. E estavam indagando, e agora? Quem é que vai nos mostrar o bem? E a palavra de Davi aqui é, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. São palavras de alguém que tem a confiança em Deus. Versículo 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. A colheita era o resultado, era uma demonstração de alegria. Tanto a colheita como o vinho aqui era uma expressão da alegria. E agora, Davi, ele recorre a esse quadro para demonstrar que ele tinha a sua confiança depositada em Deus. Ele chega a dizer, o Senhor colocou mais alegria no meu coração do que no tempo em que o Senhor multiplicou o trigo e o vinho na vida destas pessoas. Dessas pessoas que estão indagando, que estão perguntando e que estão me atacando. Se você é um filho de Deus, eu tenho a plena certeza que você pode afirmar isso também em oração. Senhor, o Senhor colocou mais alegria no meu coração do que no tempo em que aqueles que estão me atacando teve alegria no seu trabalho, no dia a dia, na sua saúde. Você já provou dessa alegria grandiosa, desde o dia da sua salvação até outros momentos difíceis que você teve que enfrentar. E Deus se manifestou como grande sustentador e amparador. Então confie nele, lance sobre ele toda ansiedade, sabendo que o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Como é que começou esse salmo? Não sei se você se recorda, não dá tempo aí para você voltar atrás aqui, né? Mas esse salmo começou demonstrando uma oração bem alicerçada, a oração de Davi. Era uma oração bem alicerçada, era uma oração bem fundamentada no Senhor. E sabe como é que termina esse salmo? No último versículo, esse último versículo mostra para nós uma paz bem fundamentada. Lembra o que Jesus nos diz? A palavra de Deus diz que ele nos dá uma paz maravilhosa. Uma paz que excede todo entendimento. E Jesus, falando da paz, ele dizia, a paz que eu dou, o mundo não pode dar. Esta é a paz que excede todo entendimento. Esta paz vivida por todo aquele que creu em Jesus como seu Salvador, e é a paz vivida por aquele que crê nesse Jesus, a cada momento e em cada circunstância difícil. Olha o versículo 8, essa paz bem fundamentada. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quantas vezes eu afirmei diante da igreja, provavelmente você me ouviu dizer algumas vezes a respeito disso, desta paz que excede todo entendimento, que nos dá um descanso tranquilo. Quantas vezes eu falei, o melhor calmante nós encontramos na palavra de Deus. O melhor calmante, alívio para as nossas almas em momentos de tensão, vem da palavra de Deus. Olha, esse é o melhor chá, é o melhor medicamento calmante. Estava por esses dias conversando online com uma psicóloga cristã e ela pediu para mim dar uma olhadinha em um vídeo que ela preparou, e naquele vídeo eu falei, olha, é um vídeo que está destacando aquilo que é essencial. Nós compreendermos a necessidade que precisamos olhar para o nosso eu e
entregar o controle para o Senhor, que é soberano sobre as nossas vidas. E aqui neste salmo ele termina falando acerca dessa paz bem fundamentada. Em paz também me deitarei. Você consegue dizer isso? Espero que nessa noite você consiga dizer isso. Se você está sem dormir, perdendo horas de sono, volte-se para esse salmo. Escreva esse versículo. Anote no papel. Cole, quem sabe, na sua cama, ao lado do seu abajur, em um lugar que você possa ver esse versículo antes de dormir. E diga: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pare para pensar por um instante. Davi, ele estava praticamente só. Apesar de haver muitos homens ao lado dele, dispostos a segui-lo, diante da adversidade, começaram a questionar. Então pare para pensar nisto. Davi era aquele homem que tinha por travesseiro uma pedra, como eu falei. Dormia ao relento, dormia na caverna, dormia como fugitivo. Mas em todo esse momento, ele tinha a certeza que ao seu lado estava o poderoso Deus. Então, meus irmãos, nesta noite, ao dormir e deitar, reconheça como verdade este versículo em tua vida. E diga com confiança, não com uma voz temerosa, não, com coração confiante: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E que este salmo, esse versículo, possa ser recordado por você a cada dia de pandemia, a cada dia de dificuldade, a cada dia de angústia, a cada dia de aflição. Eu poderia fechar unicamente com este versículo, mas eu quero fechar aqui com Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Eu creio que tem uma ligação aqui. Veja o que diz Provérbios, capítulo 1, versículo de número 33. Nos diz o seguinte: mas quem me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Está vendo? Se você der ouvido à sabedoria que vem do Senhor e através da palavra de Deus, você vai habitar em segurança e você vai estar livre do temor do mal. Então a minha oração é que o Senhor o livre do temor do mal. A minha oração é que você possa permanecer firme no Senhor, que você possa lançar sobre Ele todas as angústias, ansiedades, permitindo que o Senhor possa lhe dar vitória dia após dia. Amém? Vamos orar, recorrendo ao Senhor mais uma vez, para que possa dar esta largueza. Lembra o que significa largueza? Angústia oprime. Angústia coloca você em um lugar apertado. Angústia coloca o seu coração em aperto, as suas veias em aperto. Mas o Senhor é aquele que pode dar largueza. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos. E oramos porque confiamos em Ti. Oramos porque a Tua graça nos alcançou. A graça salvadora nos alcançou. Oramos porque muitas vezes o Senhor nos livrou de um tempo e de um momento de angústia. E nós queremos agora orar de conformidade com as palavras de Davi. Senhor, venha nos dar largueza. Dê largueza ao seu povo. Ajude aqueles que estão aflitos, ansiosos, angustiados. Que em Ti, a fonte da verdadeira vida, possa encontrar um refúgio certo, um refúgio seguro, que possam de fato descansar em Ti. Pai, eu oro a irmãos que estão aflitos, estão lutando, ó Pai, contra a ansiedade, mas que eles possam orar com confiança para ter este alívio completo. Se alguém que porventura está ouvindo ou venha a ouvir mais tarde este vídeo e que estiver aflito, mas sendo alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador, que possa abrir o coração para Ti também, reconhecendo que é um pecador, dizendo: eu sou um pecador, Senhor, perdoe os meus pecados, entre na minha vida
e me liberte dessa angústia. Nós cremos no teu poder e que o teu Espírito, ó Pai, pode atuar certamente através da pregação da tua palavra, mesmo através de uma pregação online, mesmo através de uma pregação gravada, o teu Espírito pode utilizar esse recurso para manifestar a salvação que há em Cristo Jesus. Eu oro mais uma vez, Senhor, pela tua igreja, pelos irmãos que puderam entrar online, pelos irmãos que não estão participando online, aqueles que não podem, mas que estão enfrentando um momento difícil, seja enfermidade, seja aflição, seja angústia, que possam lançar sobre ti esses problemas. Que esta oração que estamos fazendo agora possa operar de maneira maravilhosa na vida desses irmãos. Que eles possam recordar, Senhor, a palavra que eles já leram, recordar a palavra que eles já ouviram, Pai, através de uma pregação da tua palavra. E rogamos, Senhor, nos abençoe nesta noite, nos dê uma noite de descanso e de paz e nos abençoe, Senhor, amanhã, permitindo o Senhor em mais um dia, que seja um dia de vitórias, um dia, Senhor, de alegria no Senhor. Sabemos que mesmo no meio da pandemia, o teu povo, os teus filhos, são um povo especial, que pode encontrar alegria mesmo no meio de uma pandemia. Nós rogamos, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Compartilhamos aqui a palavra nesse culto online. Tivemos aqui o nosso momento de oração online, momento de adoração, momento de gratidão, momento de compartilhar os pedidos que nos chegaram aqui. E eu creio que unidos em oração, distantes fisicamente, mas unidos em oração, unidos no Espírito de Deus, certamente Deus já começou a operar em cada circunstância e em cada oração. E também através desta palavra do salmista Davi, que você possa voltar para esse texto a cada momento de angústia, sabendo que o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Amém? E aguardo você, não numa live, né, mas sim que você possa acompanhar aí os devocionais. Estamos colocando a cada dia um devocional, temos aí uma live não, aliás, um devocional gravado para que você possa ser igreja em tempo de pandemia. Você está colocando em prática o desafio de cada devocional? Hein? Já chegamos ao 10º devocional e colocamos aí os desafios a cada momento de ser igreja. Desafio de ser igreja, olhando para os adolescentes, orando para os adolescentes, sendo exemplo para os adolescentes. No último foi a respeito dos jovens, e aí uma palavra direcionada também para os jovens, mas para nós adultos lidarmos também para com os jovens. Faça isso, acompanhe, ok? E meus irmãos, membros da IBB Nova Jerusalém, quero lembrar você também de algo importante também. Se você é membro da igreja, mantenha sua fidelidade ao Senhor nas contribuições. Havendo dúvida, na fanpage tem o número da conta. Havendo dúvida, procure os nossos tesoureiros, né, o irmão Wagner, e ele vai poder lhe orientar a respeito de como você pode fazer para dar aí a sua contribuição, seja dízimo, missões ou oferta especial, né? Mas também quero lembrar, nós vamos postar ainda logo logo aí alguns avisos a respeito da nossa cesta de amor. Mas eu já tenho falado a respeito disso. Se você pode contribuir, contribua. Nós vamos ver aí um meio. Ou você pode passar pela igreja e deixar lá. No momento que a irmã Cícera esteja lá, é necessário ligar na igreja e ver se ela estará na igreja nesse momento. Ou um contato com o irmão Paulo e Miriam, irmão Gertúlio e irmã Laodiceia, que são responsáveis pela cesta do amor, e eles vão, de alguma maneira, orientá-lo sobre como você pode fazer a entrega do seu item de alimento não perecível. Domingo, após o culto noturno, eu fui lá fazer a entrega de uma cesta de amor para alguém que está necessitado. Então vamos fazer isso e o nome do Senhor vai ser exaltado a cada momento através das nossas vidas. Então que Deus abençoe os irmãos, que possam ter uma noite de descanso e de paz, e eu aguardo você
ou melhor, espero que você possa ver aí o próximo devocional amanhã e aguardo você na próxima live, na nossa escola dominical, domingo pela manhã, às 10 da manhã. Que Deus abençoe, um abraço a todos e que Deus abençoe. Fiquem com Deus.